Excelente notícia sobre reforços para o próximo jogo no Campeonato Brasileiro. Contrato pronto para ser assinado e vamos falar também das atualizações sobre o jogo contra o Vasco. Essas e outras notícias do Mengão para você agora, então já curte esse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, dá uma moral para outro flamenguista como você, se inscreve aí no canal, é totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se, e assim você não perde esse resumão de notícias diárias do Flamengo. Você não precisa ficar perdido na internet caçando as principais notícias do Flamengo. O seu lugar aqui, se inscreve no canal e não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando um pouco do jogo, né? O Flamengo estreou com vitória na Libertadores de 2025, algo que não acontecia desde 2022, o Flamengo não ganhava fora de casa e isso foi muito importante porque quebra um tabu. Muita gente falando que o Flamengo jogou mal, de verdade, o Flamengo não fez a sua melhor partida, estava cheio de desfalques, mas devido a todo esse contexto, eu acho que foi um resultado muito importante. Claro que vai ensinar muita coisa, tem muita lição para tirar desse jogo, mas a gente tem que lembrar que foi uma logística muito chata. Apesar de não ser a altitude, o Flamengo levou 13 horas para chegar no lugar do jogo, né, no local do jogo. O Flamengo saiu depois do almoço, foi chegar tarde da noite, ficou 2 horas preso na imigração. Chegando lá, o Flamengo ainda teve desfalques, né? O Flamengo não tinha um meio-campo para armar a jogada. Jogadores que ainda não estavam entrosados, não vinham jogando. Um time que o Felipe Luiz nunca tinha escalado antes, né? Muita gente reclamando também do gramado. Pouca gente fala isso na imprensa, mas os jogadores reclamaram muito da questão do gramado muito ruim. Então, assim, dentro de todo o contexto, sabendo como é difícil jogar uma Libertadores, até por conta disso, né? Todo mundo sabia que o Flamengo ia jogar na Venezuela. Então o setor de imigração devia ter liberado os jogadores, né? Mas ficaram presos 2 horas ali. Vocês acham que isso foi à toa? Você acha que isso não é uma Libertadores, né? Você acha que isso não ajudou a tentar prejudicar o time, né? Como aqueles foguetórios que acontecem durante a madrugada. Isso é Libertadores. Então, assim, ganhar por 1-0 fora de casa é muito importante, né? Não foi um jogo bonito, como o próprio Felipe Luiz falou, mas foi importante, principalmente porque a gente viu a vontade dos jogadores compensando a técnica, né? Pro Juninho, por exemplo, foi um jogo muito importante para dar confiança. Ele que teve duas participações em gol que foram anulados contra o Fluminense, depois perdeu aquele gol contra o Inter que podia ter dado a vitória. Dessa vez foi um gol ali bem na raça que dá ajuda ao jogador aí a dar continuidade, até porque a gente não pode contar ainda com o Pedro 100% os 90 minutos, né? Aliás, o Pedro está totalmente liberado, só depende agora do Felipe Luiz colocar esse jogador. Provavelmente o Pedro deve voltar no jogo de quarta-feira, vai jogar um pouquinho aí na estreia na Libertadores no Maracanã nesse ano, né, contra o Central Córdoba na próxima quarta-feira. O próprio Felipe Luiz disse que o time errou muito, então ele está tirando lições desse jogo, né? Mas nesse momento, devido a todo o contexto, principalmente LDU e Central Córdoba empataram em 0-0, o Flamengo virou o líder do grupo. Aliás, eu assisti um pouco desse jogo, um jogo horroroso. Nenhuma das duas equipes assim chegam nem perto do Flamengo. Então, assim, é muito provável que se o Flamengo jogar sério, o Flamengo consiga ganhar os 6 jogos aí, tanto fora quanto em casa, porque os times assim muito fracos mesmo, tá? Falando agora de notícias boas, né, com relação aí à sequência do Campeonato Brasileiro, o segundo jogo, a segunda rodada, o Flamengo vai enfrentar o Vitória no domingo. Arrascaeta, Gerson, Wesley e Plata viajaram para Salvador, onde vão se encontrar com a delegação que está vindo da Venezuela. Esses jogadores, então, estarão à disposição do Felipe Luiz para enfrentar o Vitória lá no domingo. O time ainda treina sexta e sábado no CT do Bahia e aí enfrenta o Vitória no finalzinho da noite de domingo. Uma excelente notícia porque o Flamengo precisou, né? A gente viu que o Flamengo precisou desse meio campo, não tinha, né? O Gerson, a Arrascaeta, essas figuras não tem reserva para eles e o Flamengo sentiu dificuldade nesse setor criativo. Então vamos ver aí como é que vai ficar o time do Flamengo com a entrada desses 4 jogadores. Lembrando que
Como eu disse, o Pedro pode voltar, ele não viajou para a Bahia, mas ele provavelmente vai jogar esse jogo aí, nem que seja uns minutinhos, contra o Central Córdoba. Uma curiosidade é que ele nunca foi dirigido pelo Felipe Luiz, porque quando o Felipe Luiz virou técnico do Flamengo, ele ainda estava machucado. Mudando de assunto aqui, falando de Gerson, o Jornal Globo trouxe a informação de que as partes cederam e entraram em um acordo. Então, já fechou-se a situação de negociação da renovação com o Gerson. Ele não vai ter o maior salário do elenco, ele vai ter aí um aumento de 50% em cima do salário que ele recebe hoje. Não chega a ser o maior do elenco, mas é uma valorização que ele considerou boa, né? Eles tiveram que ceder um pouco, tanto o Flamengo quanto o Gerson, e a qualquer momento o Flamengo vai preparar esse anúncio, né? Já está preparando o anúncio para essa renovação que vai acontecer por mais 3 anos. Então o Gerson aí fica no Flamengo, se não quiser ser vendido, se o Flamengo não quiser vender, até 2030. E para finalizar o nosso vídeo aqui, falar da polêmica do jogo contra o Vasco da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O BEP vetou a partida em São Januário, ou seja, não vamos correr o risco de ter o jogo sem a torcida do Flamengo, né, o que seria um prejuízo muito grande para o futebol, e nem vai poder acontecer com torcida ou não em São Januário. Não vai poder acontecer também no Engenhão, porque no dia do jogo vai ter um show lá, então provavelmente o Vasco deve vender o mando de campo. Não adianta agora o Pedrinho ficar chorando, porque não tem jeito, vai ter que jogar em outro lugar. Beleza? As notícias principais do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou, deixa o seu like aí, comenta o que você achou. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você não perder as informações do dia a dia do Flamengo de uma maneira reduzida e também dá uma moral para outro flamenguista aí, ajuda a gente está tentando bater os primeiros 1000 inscritos e você pode me ajudar. E não esquece de compartilhar esse vídeo para aquele flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!